Então, bem-vindos à nossa aula 20 da disciplina de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai ver o código de Huffman, tá? Que é um algoritmo guloso. Ele é utilizado, ele é um dos últimos passos utilizado para você fazer a compressão lá do arquivo MP3. Tá? Para quem não sabe, um arquivo de áudio, por exemplo, quando uma música ela é feita, né? Aí ela sai lá do estúdio de gravação com lá para ser gravada lá no CD, né? Eu não sei se o CD parece que tá uma coisa meio que antiga, mas quando ia lá pro CD nessa qualidade de estúdio, de modo geral, ela tem um tamanho de 300 MB a 400 megas, claro, dependendo do tamanho lá da sua música, né? Mas vamos colocar aqui de 5 minutos, tá? Uma música que jura em torno de 4, 5 minutos. Então, esse arquivo é muito grande, né? Então, para você ficar com ele é um pouco complicado. Aí veio com MP3 com essa compressão muito boa, que ele vai reduzir tipo, para 5 mega, entendeu? Então, de 300 mega você vai para 5, né? Então, é muito boa, né? E um dos passos finais para você fazer essa compressão é a utilização desse código de Huffman, tá? Então, vamos aqui para o nosso sumário da aula. Basicamente, a gente vai rever um pouco sobre a aula passada e a gente vai ver o código de Huffman, tá? O que é uma codificação fixa, o que é uma codificação variável, qual é o nosso problema e como é que a gente chega até o algoritmo, tá? Então, a aula passada, a gente viu a definição de algoritmos gulosos, tá? Então, basicamente, são algoritmos que fazem uma sequência de escolhas gulosas, ou seja, para cada passo que ela vai dar uma escolha, essa escolha é sempre aquela que parece a melhor naquele momento. Ou seja, ele não vai resolver o seu problema todo de uma vez, mas ele vai fazer alguma coisa que parece ser a melhor naquela situação para resolver pelo menos um pouco do seu problema, tá? E assim você vai resolvendo o seu problema aos poucos, né, com essa sequência de escolhas gulosas, tá? Na aula de hoje, né, a gente vai ver o código de Huffman, né? Então, suponha, né, que você tem um arquivo de tamanho 100, tá? Então aqui você pode considerar que 100 pode ser 100 milhões, tá? 100 mil, tá? Então aqui você tem ele de tamanho 100 com símbolos, aí você tem certeza que só tem o A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, tá? Então você só pode encontrar esses símbolos aqui dentro do seu arquivo, você não tem outros símbolos não. Ok? Aí com as frequências abaixo, ou seja, eu vou contar quantos elementos A's eu tenho, quantos B's, quantos C's, quantos D's, quantos E's e quantos F's tem. Então aqui deu essa frequência aqui. Você tem 45 A's, 13 B's, 12 C's, 16 D e você tem 9 E's, você tem 5 F's, ok? Se você fazer a soma aqui de tudo, né? 45, mais 13, mais 12, mais 16, mais 9, mais 5, você vai ter o seu 100 que está aqui em cima. Ok? Então basicamente eu só estou exatamente contando quantos elementos tem de cada um desses símbolos, ou seja, de cada um desses tipos de símbolo. Tá? Então, o seu objetivo é fazer o seguinte, né? É você pegar esse arquivo que você tem esses 100 símbolos, do jeito que está lá, né? Tem o A, tem o B, tem o C. Basicamente, você tentar diminuir o tamanho dele, tá? Então, você vai querer diminuir o tamanho dele. Por exemplo, supondo que você vai fazer, né? Ou então que está lá no seu arquivo já. Aqui, no caso, você tem o A, B, C, D, E, F, né? Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Então, para você pegar lá, né? O mais lógico seria você
fazer assim, professor, é muito fácil. É só você falar que o A ele é o 0, né? O B ele é 1, aí o 12 aqui seria o 3, o 16 seria o 5, o E seria o 6 e o F seria... Não, peraí, eu errei, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, A é o 1, o B é o 2, o C é o 3, o D é o 4, o E é o 5 e o F é o 7, tá? Só que é melhor você fazer em binário, tá? Então, para você fazer essa sequência em binário, você vai precisar de 3 bits, né? Porque com 2 bits não dá, porque você sabe que você só tem no máximo 4 elementos. Aqui você quer 6 elementos, então você precisa de 3 bits pelo menos, tá? Então, quando você pega essa codificação fixa, né, de 3 bits, ou seja, o A vai ser o 000, o B vai ser o 001, o C vai ser o 010, o D vai ser o 011, o E vai ser o 100 e o F vai ser o 101. Tá? Então, essa aqui seria a lógica mais assim de cara para você pensar em fazer, tá? Então você simplesmente segue essa sequência aqui. E claro, é evidente que para você ler o seu arquivo, você vai lendo de 3 em 3 bits e você vai ver qual é aquela codificação de 3 bits equivalentes. Por exemplo, se você pegar o 011, ele é o do D, tá? Então você vai lendo de 3 em 3 bits que você vai ter lá a sua codificação, tá? Então, no final das contas, se você for calcular quantos bits você vai ter no total, como você tem 3 bits para cada símbolo e o total de símbolo é 100, como está aqui em cima, eu vou pegar pelo tamanho do meu arquivo, tá? Então, você vai ter 300 bits. Ok? Então, a nossa ideia é tentar baixar, entendeu? A nossa ideia é tentar baixar essa quantidade de bits aí. Ok? Aí, será que não tem como você fazer de uma outra forma, né? Tipo assim, você... para uns aqui, você sabe que tá colocando 3 bits, mas será que não dá para você colocar 2, então só 1, né? E o outros assim... A ideia seria você pegar os que são os que são menos frequentes, né? Aqui no caso, a gente tem aqui o 5, né? Ele é o menos frequente, né? Você pode colocar até ele sendo 4 bits, né? Porque ele é pouco, né? E o A, que ele é o que tem mais símbolos, que tem o 45, se eu colocar um bit sozinho para ele, é bom, né? Porque se eu colocar um bit só para ele, eu vou estar diminuindo o meu... bem o meu arquivo, tá? Então, do que dar 3 bits para ele. Okay? Então, será que não dá para fazer uma codificação melhor? Ou seja, para quem é bastante frequente, né, o símbolo bastante frequente, eu vou colocar menos bits. E para quem é menos frequente, eu vou colocar mais bits. Tá? Então, eu posso fazer essa codificação sim, que é o que eu chamo de codificação variável. Aqui é um exemplo, tá, gente? Então, por exemplo, o A eu vou colocar um bit sozinho, porque ele tem mais símbolos, né? O B eu já coloco 3, o C eu já coloco 3, o D também eu vou colocar 3, e esses outros finais aqui eu vou colocar 4 bits em cada um deles. Ok? Então, será que isso aqui vai melhorar o que eu estou querendo fazer, né? Porque no total eu tenho 300 bits. Será que com essa codificação variável aqui, será que eu vou ter melhorado o tamanho do meu arquivo total aí? Então, vamos ver aqui, tá? Para fixa, né, a gente tem basicamente 3 vezes 100, que dá 300 bits, né? Não tem muito o que fazer aqui. Mas para essa codificação variável aqui, né, a gente vai ter que fazer aqui as contas, tá? Então, aqui, ó, aqui eu vou ter 45 vezes 1, tá? Porque 45 eu estou pegando o A, tá, gente? Então, o A ele tem 45 de frequência e só tem um bit que é o 0, né? Então ele tem um bit, então vou multiplicar o
o 45 por 1. Aí eu vou somar com o do B, né, que tem frequência 13 e tem 3 bits, ok? Que é 101. Então ele vai ter 3 bits lá, então eu vou pegar o 13 vezes 3. Depois eu vou pegar o C, que tem o 12 e 3 bits. Aí eu vou somar com 12 vezes 3. O dele tem 16 de frequência e tem 3 bits. Então eu vou pegar o 16 vezes 3. Depois eu vou pegar o E e eu vou pegar a frequência dele, que é 9, e vou multiplicar por 4, porque ele tem 4 bits aqui. Ok? Então eu vou pegar o 9 vezes o 4. Depois eu vou ver lá pro F, né, que ele tem 5 de frequência e tem 4 bits. Aí eu vou colocar mais o 5 vezes o 4, tá? Então, quando você faz essa conta aqui toda, tá? Você vai ver que deu 224, tá? 224, então a gente conseguiu baixar bem aqui essa quantidade de bits aqui no total, e aqui a gente baixou bem, né, no caso. Aí aqui uma observação que eu coloquei logo aqui, que eu acreditava que não iria sair logo assim, né? Mas deixa eu ver. Deixa eu só ajeitar aqui a minha apresentação, só um minuto. Só um minuto, gente. Então, a minha observação aqui é que a codificação variável, né, não pode ser ambígua, tá? Então, o que é uma codificação ambígua, né? Essa aqui de cima, tá? Essa aqui de cima que eu já tomei como exemplo, ela não é uma codificação ambígua, não, tá? Mas por que isso, né? Essa que é fixa é muito fácil, porque você pega de 3 em 3 sempre para você ver qual é o símbolo, tá? Não tem mistério nenhum, não. Agora, essa aqui de baixo, né, ela tem variável que só tem um bit, né? E tem uma que tem 3 e tem uma que tem 4. Então aqui eu nunca vou ter certeza, né? Eu vou ler o quê? Um bit agora, 3, ou então eu vou ler 4? Aí por conta disso ela não pode ser ambígua, tá? Porque simplesmente você não sabe quantos símbolos você vai ler. Tá? Aqui eu vou tomar um exemplo de codificação ambígua, tá? Então, se você pega essa codificação aqui, que é variável, tá? Você pega o A sendo 0, o B sendo 0,1, o C sendo 1,1, o D sendo 0,0,1, ok? Então, essa aqui ela é ambígua por quê, né? Se você pegar o 0,0,1, ele é a codificação do D, ok? Mas se você pegar o 001, ele pode ser o AB também, ó. Se você juntar o A com o B, ele vai ter 001 também. Então aqui você vai ter um problema, né? Porque aqui, vamos dizer assim, uma certa codificação pode ser pedaço de outra, tá? Tipo, o A aqui, no caso, ele pode ser um pedaço lá do D, tá? Aqui também ele pode ser um pedaço do B também, ó. Se você pegar aqui o 01, você vai ter aqui esse problema também. Então aqui você vai ter que ficar fazendo essas verificações, tá? Então na minha codificação variável eu tenho que ter esse cuidado, tá? Aqui em cima você percebe que não tem nenhum problema, tá? Ó. Se você for pegar aqui em cima, ó, o 0, ele é o do A, né? Então aqui o bit, quando ele é 0, ele é aqui o do A, tá ok? Aí nenhum outro, né? Nenhum outro símbolo aqui, ó, ele começa com A não, tá? Você tem o B, o C, o D, o E e o F, ele não vai começar com A não, tá? Lembrando que essa codificação ambígua, ela se refere ao primeiro pedaço que você pega, tá? Ó, aqui você tem o 001, o problema foi que você pode quebrar, né, o 0 e o 01, tá? Aí você quebrando esse 001, você tem que o código de um símbolo, né, ele vai ser um pedaço, né, o primeiro pedaço que aparece de outro símbolo, que aqui no caso
você tem que o A é o 0 e o dele é o 001, ou seja, você tem que esse primeiro pedaço, ele o do A aqui, né? Ele vai ser o primeiro pedaço do código do D aqui, tá? Ok? E do B também, tá? Então aqui você vai ter problemas aqui. Agora, nessa codificação aqui que está aqui em cima, que a gente colocou, né? O A sozinho, ele é o 0, só que você percebe, ó, que todos os outros símbolos, né? O código desses outros símbolos, nenhum começa com 0, tá? Todos começam com 1, tá? Então aqui, dado que eles sempre começam com 1, tá? Você percebe que nenhum tá dentro do outro, né? Tipo que o B, ele é o 101, né? Ele é o 101. Você percebe que nenhum outro símbolo aqui começa com 101, tá? Então, se você for ver para cada um deles, né? Você vai ver essa mesma propriedade, né? O C, ele é o 100 aqui, não tem nenhum outro código que tenha 100 dentro, tá? O 111 também, né? O 1101, né? 1101, né? Ele também não tem, tá? Então a gente tem que achar essa codificação aqui, variável, tá? Que ela vai reduzir bem, né? A sua quantidade de bits lá no geral, só que ela não pode ser ambígua também não, tá? Então aqui você tem essas duas dificuldades. Ok? Então, quem está entendendo aí a aula, aí, levanta a mão aí, só para ter o feedback. Ok, né? Então, aqui a gente está entendendo aqui a nossa situação, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, a gente tem um lema aqui, ó. Qualquer codificação livre de prefixo, ou seja, que é não ambígua, né? Prefixo, você lembra lá que é exatamente aquele problema, né? De você pegar um código que ele é o primeiro pedaço de outro código, tá? Então aqui você está pegando uma que não é ambígua, tá? Pode ser representado por uma árvore binária, por uma árvore estritamente binária. E o que é uma árvore estritamente binária? É uma árvore em que cada nó tem 0 ou 2 filhos. Ok? Então, eu vou colocar aqui esse exemplo aqui para você, tá? Porque pode ser um pouco obscuro você pensar em uma árvore binária, tá? Mas, vamos lá. Então, naquela árvore lá, ó, daquela codificação, você pode pensar o seguinte, ó. Como tudo vamos dizer assim, binário seria divisão para 2, né? Então, árvore a gente tem esquerda e direita, tá? Então, eu vou dizer que a minha esquerda vai ser 0 e a minha direita vai ser 1, tá? Por exemplo, eu vou pegar essa árvore aqui, ó. Vou pegar essa árvore aqui. Como ela é estritamente binária, ó, essa aqui é uma árvore estritamente binária, por quê? Porque cada nó que você pega, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Ele tem quantos filhos? Ele tem 2 filhos, tá? Aí eu vou pegar esse daqui, ó. Esse aqui tem quantos filhos? Tem 0 filhos. Ou seja, para cada nó que você for pegar aí, ou ele vai ter 2 filhos exatamente, ou ele vai ter 0 filhos exatamente. Ele não pode ter um filho sozinho, não. Tá? Então, aqui, ó, como é que vai funcionar a nossa codificação, né? Então, para quem está para a esquerda, eu vou colocar 0, para quem está para a direita, eu vou colocar 1. Então, aqui, eu vou colocar 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Então, aqui, ó, por exemplo, essa aqui foi aqui você leu um 0 sozinho, tá? Então, aqui, eu vou pegar o 0. Agora, esse outro aqui, ó, daqui para cá, ó, você pegou o 1, ok? Então, você pegou o 1. Tudo bem? Aqui eu vou colocar assim entre aspas, né? Para chegar até nesse aqui de baixo, ó, lá da raiz, você vem para cá até aqui. Ou seja, você pegou esse cara, esse aqui e esse aqui. Ou seja, você pegou o 1, 0, 0, tá? Então, você pegou 1, 0, 0.
tá? Mas também você pode vir para cá, daqui, para cá, para cá. Ou seja, você pegou o 1, 0, 1, ok? Então você pegou o 1, 0, 1. Essa aqui não é aquela, aqui não é o exemplo daquela árvore não, né? Aquela nossa árvore lá, ela tem 3, aliás, ela tem símbolos lá com 4 caras aqui. Mas essa árvore aqui, ó, ela serve para quê, né? Para mostrar para a gente, né, que de fato ela vai dar uma codificação que ela é livre de prefixo, tá? Ou seja, ela não vai ser ambígua. Por exemplo, né? Para gerar uma árvore ambígua, né? Por exemplo, vou tirar esse 0 aqui, tá? Eu vou colocar aqui até com vermelho para dizer que está errado. Ó. Se você fosse pegar uma árvore que não é estritamente binária, ou seja, eu vou pegar esse nó e vou colocar só um filho para ele, tá? Então aqui eu coloquei o cara que está na esquerda, então ele vai ter que ler 0, ok? Aí, ó, esse camarada aqui, né, ele vai ser o meu 0, 0, não? Aí se porventura eu pegar aqui um certo cara aqui no caminho, desse camarada aqui, que seria pra cá, né? Eu iria pegar o 0 sozinho. Tá? Ou seja, essa minha codificação aqui, ó, essa minha codificação aqui, ela teve um problema, né? Essa árvore não é estritamente binária, ou seja, tem esse nó aqui que só tem um filho, tá? Para ser estritamente binária, ou vai ter 0 filhos, ou então vai ter 2 filhos, tá? Mas o fato é que você percebe que para você pegar aqui um código que ele tem um prefixo, ou seja, se você pegar esse O aqui, porque até o momento você só leu 0, né? Ou não, tá? Desculpa, é 0, tá? Então, você vai ler esse 0 aqui. Aí, para chegar até esse aqui de baixo, você precisou, né, ler o 0, 0, né? Ou seja, você teve um código aqui que ele é prefixo de outro, né? Porque primeiro você leu esse aqui, aí você chegou nesse 0 aqui. Aí você leu esse e esse aqui, né, o 0, 0, aí você teve o seu prefixo, ok? Então, é evidente que para você tirar isso, né, para você tirar esse prefixo daqui, para dar certo, você tem que colocar outro ramo lá na sua árvore, né? Ó. Você teria que colocar um para cá, para você ter o 0 aqui, que seria o 0, 1, né? Ok? Então, o nosso objetivo é pegar essa árvore aqui, né, construir essa árvore, de modo que as minhas codificações elas vão estar na folha, tá? Então você percebe aqui que eu só peguei as folhas, né? Ó. Ok? Eu só estou pegando aqui as folhas aqui para dar certo, tá? Então você vai tentar criar uma árvore dessa daqui lá para sua codificação, tá? Aí, professor, como é que vai funcionar para fazer a minha codificação, tá? Por exemplo, né? Se eu quiser eu vou deixar aqui as minhas folhas aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, o 0, eu vou codificar assim, o 0, 0, aí 1, 0, 1. Como é que eu vou fazer para codificar esse camarada aqui, tá? Então aqui, como tem codificação variável, né? Que você tem uns códigos que são de 2 bits, aqui você tem uns que são de 3 bits aqui no final, tá? Então, como é que vai funcionar? Você simplesmente vai pegar essa árvore, tá? E vai ficar andando sobre ela, tá? Por exemplo, você leu o 0, então você vem para cá, tá? Aí você vai ler outro 0, aí você continua para cá. Aí aqui você já codificou esse símbolo aqui, tá? Então aqui já foi um símbolo. Aí guarda lá o teu símbolo, tu vai voltar lá para o começo de novo da tua árvore, tá? Então, você tem que... Esse camarada aqui é um símbolo. Vou circular ele aqui. Pronto, aqui você já lê um símbolo.
Aí, continuando, né, você vai para a sua raiz de novo. Você vai para a sua raiz de novo e vai ler aqui o 1. Quando você lê o 1, você vem para cá, né? Ó. Aí depois você vai ler 0, você vem para cá. E depois que você lê o 1, você vem para cá. Aí aqui você faz a sua outra codificação desse símbolo que você leu. Tá? Então aqui basicamente eu vou ter no final essas duas codificações aqui. Ok? É certo que tipo assim, aqui eu tô fazendo codificação de símbolos, né? Então eu poderia tomar que aqui seria o A, aqui o B, aqui o C, aqui o D e aqui o E, tá? Então a minha codificação ficaria, né? A e o 101 seria o D. Então aqui seria a codificação do AD. Okay? Então basicamente a gente vê que funciona de uma forma bem tranquila, né? Essa codificação aqui nessa árvore, tá? Ok? Então vamos voltar lá para os nossos slides. Mas antes de voltar, eu quero ver se todo mundo está acompanhando. Então levanta a mão aí quem está acompanhando. Quem tem alguma dúvida, coloca no chat. Ok, está todo mundo acompanhando, né? Então eu vou voltar aqui para os nossos slides, tá? Então, bem, aqui você tem esse lema, né? Então, qualquer codificação livre de prefixo, né, pode ser apresentada por uma árvore estritamente binária, tá? Então eu sei que eu posso criar uma árvore, tá, daquele tipo lá, e que ela vai ser livre de prefixo, tá? Agora, o meu primeiro problema, né, de você criar uma codificação livre de prefixo, você pode criar aquela árvore, tá? Mas eu tenho que levar em consideração também o tamanho do meu arquivo final, ou seja, eu quero minimizar o tamanho final lá, ok? Então, nosso problema aqui, né, o nosso problema lá do código de Huffman, né, vai ser o quê, né? Vai ser pegar como entrada os símbolos com suas respectivas frequências, tá? Então você tem esses símbolos com cada frequência, como estava lá, né? O A tem 45, né? O B ele vai ter outra frequência e assim vai, ok? Então você vai ter cada símbolo com cada frequência em cada um desses símbolos, tá? E claro, o seu objetivo é encontrar uma árvore estritamente binária com codificação ótima, ok? Então, que codificação ótima é essa, né? É uma codificação que vai te levar para o menor tamanho de arquivo possível lá no final, ok? Então você vai construir essa codificação ótima a partir das frequências dos símbolos, ok? Então, basicamente, você faz isso, né? Você faz isso lá para dar certo, tá? Mas e agora, professor? Como é que eu vou construir, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa árvore aqui. Eu vou pegar de onde essa ideia, né? Tem que ser gulosa, né? Essa ideia. Então, eu vou voltar aqui para o nosso... para nossa árvore, tá? Então, uma ideia, né, aqui é a seguinte, ó. Para ficar lá embaixo da sua árvore, ou seja, as folhas, né, que estão mais embaixo, né, em níveis maiores, né, lá da sua árvore, preferencialmente é bom que você tenha, né, os seus símbolos que são os que têm menos frequência, ok? Esses que ficam mais próximo lá da tua raiz, né, esses que ficam mais próximos, você vai colocar os maiores. Por quê? Porque eles vão te dar o menor número de bits, ok? Então, a nossa ideia vai ser, né, a gente vai ser construir essa árvore, né, de baixo para cima, ok? Então a gente vai pegar aqui de baixo e vai subir construindo ela, ou seja, se a gente for pegar esses caras que estão mais abaixo, a gente vai pegar sempre os que têm menos frequência, ok? Então
a gente vai construir isso, tá? Como aqui eu sei que ela é estritamente binária, tá? Então, eu vou pegando de 2 em 2, tá? Então, simplesmente isso. Então, eu vou pegando de 2 em 2 e vou construindo a minha árvore, tá? Então, vamos lá. Você tem os seus símbolos, você tem a frequência de cada símbolo, tá? Como você vai pegando sempre os dois menores, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui tirar isso aqui, tá? E vou colocar lá daquele nosso exemplo, tá? Então, você tem o A que tem 45, você tem 45 As lá, depois você vai para o C que tem 12, eu estou colocando será que mais ou menos em ordem decrescente, tá? Aí você vai ter o C, vou colocar o F, tem 5, tem um E aqui, você poderia colocar que tem 9, né? O E tem 9. E o D tem 16. Ok? Depois vocês vão entender porque que eu embaralhei aqui um pouco aqui, tá? Então aqui de fato tem 6 símbolos, como tinha lá, tá? Então como é que eu vou construir a minha árvore, tá? Então eu vou construir de baixo para cima. Então quem vai estar lá preferencialmente nos meus níveis mais baixos vai ser quem tem menos frequência, tá? Aqui no caso, quem são os dois símbolos que tem menos frequências? Você tem o F e você tem um E, ok? Então, simplesmente eu vou juntar o F e o E aqui, tá? Então, eu juntei o F e o E. Aí, agora, né? Aí, professor, e esse nó aqui, né? Esse nó aqui ele vai ter um peso da soma desses dois camaradas aqui, tá? Porque simplesmente você está representando essas duas frequências aqui juntas, tá? Então, você tem o 5 mais o 9, que dá igual a 14, tá? Então, aqui você tem o 14. Então, agora eu não vou considerar mais o 5 e nem o 9. Eu vou pegar o 14, ok? E vou pegar os outros agora, tá? Então você tem 45, 12, 13, 14 e você tem o 16, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Quem são os dois menores? Os dois menores é o 12 e o 13, né? Tá? Aí você vai juntar eles também. Então, você vai colocar aqui, eu vou colocar logo a soma, né? Que seria o 25. Você tem o 25. Você coloca daqui para cá, assim, tá? Ok, ficou só aqui, um pouco longe aqui, não foi? Ela não vai ficar tão... Vou tentar colocar pelo menos aqui no mesmo nível. No final das contas, isso aqui não vai influenciar nada, tá? Mas vamos lá agora. Agora você tem o 45, você tem o 25, o 14 e o 16. Quem são os dois menores? São o 14 e o 16, tá? Então, simplesmente você vai juntar eles. Ok? Então, 14 mais 16, você vai ter o 30, ok? Então, você vai ter 30 aqui. Você vai juntar os dois aqui, ó. Ok? Agora tem o 45, o 25 e tem o 30. Então, os dois menores são o 25 e o 30. Ok? Então, eu vou colocar o 55, né? Vou colocar o 55 aqui assim. E no final das contas, você ficou aqui com o 45 e os 55, que são os dois últimos. E aqui no final das contas, ó, você vê que deu certo, né? Ó, deu 100 aqui símbolos no total, tá? Você tinha 45 As, 12 Bs, não, 12 Cs, 13 Bs, 5 Fs, 9 e D, você tinha 16 Ds, ok?
Então aqui a gente só completa lá com o 0, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, só para ficar mais bonito, né? Vamos dizer assim, porque aqui tá toda desnivelada, né? A árvore, tipo assim, esse 45 tá no mesmo nível desse 55 aqui, né? Aí, esses dois aqui, eles estão no mesmo nível, né? Esses dois aqui, ó, eles estão no mesmo nível. Então, aqui tá muito complicado de você ver. Mas, assim, para você fazer essa construção, eu acredito que assim seja a forma mais fácil para você fazer, tá? Mas vamos lá criar essa nossa árvore aqui, tá? Então aqui, ó, basicamente, ela vai estar aqui assim, né? Ó. Aqui você criou lá para o A, não foi? Aí, aqui você tem dois caras. Basicamente, você criou assim. Ok? Então, você tem 0, 1, 0, 1. Cada um desses níveis aqui. Ok? E aqui, evidente, foi o do A. Esse aqui, o 101 foi de quem? 100, né? 100 foi do C, ó. Eu vou colocar aqui do lado, né? Que é do A. Eu vou colocar aqui depois esse aqui, porque senão acho que vai custar mais, né? Então, esse aqui é o do 001. Aqui é o do 101. Esse aqui, ó, é o do 1100. Aí, esse aqui é o do 1101. E esse aqui é o do 111. Ok? Então, só ver aqui agora esses camaradas aqui, né? Então, esse aqui é o A. O 001, vamos ver aqui. Não, 100, né? É o C. Eu botei errado, não foi, pessoal? Ok, só tanto conferindo aqui depois, porque aparentemente eu botei errado, né? Então, 101. 101 é o B. Então, aqui você tem o B. O 1100. Você vem aqui, ó. 1100 é o F. 100 é o F. Aí você tem 1101. O 1101 é o E. Então você tem um E aqui. Você tem um 111. Então, o 111, ó, é o D. Então aqui você tem um D aqui. Ok? Então como é que fica... como é que funciona para você codificar aqui, ó? Por exemplo... Vamos ver aqui. Se você for perceber que essa codificação aqui que deu foi exatamente aquela do nosso exemplo lá que a gente viu lá no começo, tá? Então ela vai dar exatamente 200. Foi o Elias falou, tá? Aqui o 100 é o B, Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, 100 é o C, né?
seria o outro, né? Ele é o C, né? Tá bom. Obrigado por ter... Pronto, então como é que funciona essa codificação aqui, né? 0, 0, 1, aí você tem o... Vou colocar aqui 0, 1, colocar 1. Como é que funciona aqui para você fazer essa codificação? Aí você faz bem parecido lá com o que a gente tinha feito antes, né? Ó, você lê o 0 aqui, quando você lê o 0, você vem para cá logo, né? Você começa aqui na sua raiz, né? Lê o 0, você já sabe que lê o A, tá? Então simplesmente coloca aqui, ó, sendo A, tá? Depois você vai ler outro 0 de novo, aí você vem para cá, ó, vem da sua raiz e lê o A, tá aqui. Leu 0, então você vai colocar o A também, tá? Depois você vai ler 1, tá? Quando você lê 1, aí você vem para esse lado aqui. Lembrando que eu volto, né? Toda vida que eu pego um símbolo, eu volto lá para a raiz da minha árvore novamente, tá? Então, li 1, ainda não sei quem é. Então, eu vou para o outro, que é o 0. Aí eu venho para cá, ó. Então, você pegou aqui, ainda não pegou símbolo nenhum. Então, você tem que ler outro, é o 1. Você pegou aqui, ó, leu 1 aqui e já chegou nesse camarada aqui, que é o B, tá? Então, esse 101, né? É o do B. Aí continua lá a sua leitura partindo lá da raiz, tá? Então, lê 1, você vai ler 1, depois vai ler 1 de novo, e agora você vai ler 0, aí você vem para cá. Leu 0, ainda não cheguei lá na minha folha, né? Aí depois eu leio mais 1. Leu mais 1, eu venho para cá e chego na minha folha e leio o E. Tá? Então aqui simplesmente você codifica o E. Ok? Então, basicamente é assim que você faz a sua codificação, tá? Lembrando que o outro que é mais simples, né, que seria você colocar 3 bits em cada um desses caras, né, você simplesmente ia lendo de 3 em 3, que ia ser fácil. Mas aqui também não é tão difícil, não, né? Aqui é fácil também você tendo essa árvore aqui, né? Quando você pega essa árvore, você vai simplesmente caminhando nela, partindo lá da raiz, toda vida que você quiser ler um novo símbolo. Tudo bem? Então, quem está acompanhando aí, levanta a mão. Quem está tudo certo aí? Ok. Tudo ok, né? Então, pronto. Aqui, a nossa escolha gulosa, né, foi sempre ficar juntando nós que tem o menor número de frequências, tá? Então, só lembrando aqui em cima, né, ó, eu sempre pego os caras que tem menor frequência, tá? E quando eu junto dois, né, aí quando você juntou dois símbolos, né, aqui desses dois camaradas aqui, né, você tem que construir um novo nó, que é esse daqui, né? E ele vai ter a soma dessas frequências desses dois caras aqui, ok? Então, seguindo a mesma lógica aqui, né? O 30 aqui seria a soma das frequências desses três caras aqui, okay? Que são as minhas três folhas, tá? Por isso que ele tem que ter esse peso de frequência aí. Tudo bem, pessoal? Tá claro, então? Deixa eu voltar aqui para o nosso... para os nossos slides, tá? Porque a gente vai ter que fazer esse algoritmo para criar essa árvore aqui. Ok? Então, vamos lá. Como eu tenho que sempre ficar pegando os menores elementos, né? Lá de frequência, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a gente poderia utilizar ordenação, né? Você coloca todo mundo lá em ordem, aí você sai pegando os que tem menos frequência, tá? Os dois que tem menos frequência. Só que
Aí você tem que criar um novo elemento, né? Você tira 2, você cria um novo elemento que é a soma daquelas duas frequências, você bota lá novamente, tá? Então é possível sim de você criar dessa forma, tá? Mas para você ficar mantendo essa ordenação, né? Você poderia utilizar um algoritmo que ele n log n, tá? Ou então se você estivesse trabalhando com números decimais, você podia utilizar o radix sort também para você ficar assim direto. Só que a gente pode utilizar uma estrutura melhor, que é o do heap, né? Você lembra que para você fazer modificações lá no heap, você tem log n, tá? Então é melhor a gente utilizar, né, o heap aqui nesse caso, tá? Porque ele é log n, ele não vai ficar precisando atualizar direto lá com n log n, tá? Ou então somente com n não, tá? Então a gente tem uma estrutura de dados melhor que é o heap, tá? No caso a gente vai pegar o heap mínimo aqui porque a gente quer pegar sempre os dois menores elementos, tá? Então vamos lá. Então aqui eu estou pegando n para ser o tamanho de C, ok? Aqui o C, aqui são as frequências que você tem. Você tem exatamente aqueles casos lá que a gente viu, né? Você tem um símbolo e tem a frequência daquele símbolo, tá? Aqui no 2, você vai construir um heap mínimo. Então, você construiu esse heap em cima desse C, desses valores lá de C. Aí você colocou lá no Q, ok? Então, basicamente, o que você vai ter que fazer é sempre tirar os dois menores elementos. Aí você vai criar um elemento que tem a soma desses dois caras que você tirou. Você vai colocar a soma da frequência nele. Ok? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Para I, né, do I, ele de 1 até N menos 1, né? Então, aqui você vai fazer o quê? Né? Você vai criar um nó Z. Lembra que a gente cria um nó Z lá a partir dos dois que a gente pegar desse heap, tá? Então, eu vou tirar, eu vou remover, né, lá do meu heap, ou seja, eu vou pegar o menor elemento lá do meu heap. Quando eu faço remoção de um heap, é sempre do menor elemento aqui nesse caso, porque é um heap mínimo, tá? Depois eu vou remover de novo e vou colocar para a direita do Z. Ok? Então aqui você percebe que eu já estou criando logo a minha árvore, né? Então criei um certo nó. Aí eu vou colocar na esquerda e na direita os dois elementos menores que eu tenho até o momento lá naquele heap, tá? Depois eu vou ter que colocar a frequência de Z, que basicamente é a soma da frequência da esquerda com a soma da frequência da direita. Ok? Então o Z ponto frequência, ele vai receber o z.esc ponto frequência mais o z.d ponto frequência. Okay? Depois que eu fizer isso daqui, eu simplesmente vou adicionar no meu heap, né, o z, tá? Porque eu criei ele, eu criei os dois filhos dele, coloquei a frequência dele, agora eu vou ter que colocar ele lá na minha árvore, tá? Então, inserir heap mínimo, tá? Então, ele vai ficar lá no canto certo lá desse heap aqui, para depois eu ir construindo a minha árvore do jeito que eu estou fazendo aqui. Ok? Então, aqui no final das contas, ó, você foi do 1 até o n-1, né? Porque no final das contas, você só vai ter um único elemento lá no seu heap, tá? E você simplesmente remove ele aqui, retornando, tá? Você vai retornar o que você remover lá do seu heap mínimo aqui no final, porque ele vai ter um cara sozinho que é a raiz da tua árvore de codificação variável. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui? Quem está conseguindo acompanhar, levanta a mão. Beleza. Alguma dúvida? Não? Então, antes de finalizar a aula, eu queria perguntar se teve algum problema aí de conexão, né? Porque antes ficava oscilando, né?
tipo assim, ficava bom, depois ficava embaçado, né? Para muitos alunos, né? Hoje foi normal aí? Teve algum desses problemas aí, alguém? Aliás, teve alguém que não teve esse problema hoje? Que ficou bom direto, normal? Então teve, né? Todo mundo teve, né? Então, é, de vez em quando dava, dava embaçada, né? Ainda. Ah, teve alguém que sempre ficou o George, né? O George tava tudo normal. De vez em quando mesmo, né? Essa é porque antes estavam. Ah, entendi. Aí tu sempre ficou bom, não foi, Jorge? É, pois é, né? Vou tentar se eu. Vou ver se eu consigo resolver isso, né? Se for aqui o problema, né? Beleza, então, pessoal. Então é isso, tá? Por hoje. Tá lá no Cormen, podem ficar à vontade lá para ver lá. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Beleza? Até a próxima aula.